TV Informativo. Aqui o Vale se vê. O tema de hoje, então, foi inclusive objeto de recente evento promovido pelo Jornal Informativo, onde participaram então vários prefeitos da região. O tema de hoje é eficiência do serviço público. É necessário primeiro termos claro que a gestão pública deve estar então pautada por princípios norteadores da função de administrador público. Por esta razão, a Constituição Federal de 1988, que está, digamos assim, hierarquicamente acima de todas as demais leis, no Brasil, então, ela é a fundamental. E os princípios constitucionais são os que protegem os atributos fundamentais da ordem jurídica. Portanto, a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, apresenta um conjunto, então, de regras e princípios básicos essenciais ao cidadão, que podemos citar entre eles o princípio da legalidade, princípio da liberdade, princípio da igualdade, o princípio da ampla defesa, bem conhecido, princípio da isonomia, do contraditório, da questão da simetria e o princípio da proporcionalidade da lei. Evidentemente, além desses, existe uma série de outros princípios que fazem parte, então, das demais áreas do direito. Um dos principais princípios constitucionais é o da eficiência. Conforme o autor Eli Lopes Meireles, a eficiência é o que se impõe a todo agente público de realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se encontra em ser desempenhada apenas com a legalidade, exigindo também resultados positivos para o serviço público e satisfatório, então, ao atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. O princípio da eficiência, apesar de se encontrar entre os princípios elencados na Constituição Federal, ele não deve ser aplicado de forma isolada, ou seja, de forma absoluta. Isso porque deve ser sempre obedecer ao princípio da legalidade. Todas as medidas com o objetivo de alcançar a eficácia do ato administrativo devem ser, então, legais, por consequência. Nesse sentido, o administrador público, frente às demandas públicas, deve observar sempre as soluções possíveis ou aquela mais possível, a que melhor satisfaça o interesse público em questão. O gestor público deve atender ao princípio da eficiência na tomada de decisões. Ele vincula toda a atividade então administrativa e é passível de controle jurisdicional dos atos administrativos. Portanto, o agente público não é o único responsável pela eficiência do serviço público, mas também o cidadão tem um papel de fiscal dos serviços e das atividades da administração pública. Ele deve questionar a qualidade das obras, dos serviços ofertados, ou seja, diretamente pelo Estado ou por entes contratados. Para que a administração pública alcance a eficiência, é necessário que as ações sejam desenvolvidas de forma célere, buscando a perfeição para alcançar resultados positivos. O gestor deve manter a qualidade na prestação de serviços postos à disposição da sociedade, aqueles prestados pela União, pelos estados, pelo município ou aqueles ainda prestados por terceiros, em atividades de interesse público, sob regime de concessão ou, no caso, permissão. Desta forma, será eficiente o gestor público que obter o melhor resultado com o menor dispêndio de recursos públicos. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.